Muito boa tarde, tudo bom? 1h03. Hoje é terça-feira, 30 de julho. Julho e seus 365 dias, né, Oli? Você não viu agosto ainda? Então. Já vai começar. Escuta. Tá caindo aí. Eu desci um degrau aqui com a cadeira. Muito bem, muito bem. Papo com Elas já está no ar e nós já estamos ao vivo pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter também estamos lá, @Papo com Elas. Nos procure, nos siga, isso aí. Instagram, sigam-nos os bons. Muito, ai, nossa, que complicado. Ai. Usei todos os neurônios de uma vez só agora. Bom, no Instagram também, @Papo com Elas Oficial. No youtube.com/Papo com Elas Oficial. Esse é o nosso canal no YouTube. Você pode nos fazer uma visita e aproveitar para rever ou até ver pela primeira vez todo mundo que passou aqui no Papo com Elas desde a nossa estreia lá em 21 de janeiro deste ano. Tem muita coisa boa, né, Oli? Tem muita coisa boa, tem coisa pra rir, tem coisa pra chorar, tá melhor que catálogo de Netflix e melhor de tudo, sem ter que pagar assinatura pra isso. Só tendo uma boa banda de internet consegue ver tudo. E aí a pessoa aproveita, tá lá, clicou no sininho, se inscreveu, aproveita e visita o nosso site também. O nosso site tá lindo, tá com um endereço aí bacana, que é o papocomelas.com. Estamos internacionais agora. Internacionais. Né? Papocomelas.com, lá tem nossos vídeos também, tem todo o material que a gente já apresentou aqui, além também de muitos artigos, muitas notícias bacanas, dica de lazer, tem coisa muito interessante para você se divertir. Se você quiser ver só as matérias, só as notícias, pode ir também no nosso LinkedIn, que é o Papo com Elas, ou seja, estamos dominando todas as redes. Nós vamos dominar o mundo. Fica de olho, China. Opa! É nóis. Bom, aproveita, se você entrar lá no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo novo subir. Este, por exemplo, está sendo transmitido agora ao vivo pelo Facebook, mas até o final do dia ele também vai estar lá no YouTube para você ver, rever quantas vezes quiser. E hoje nosso assunto é muito legal, gostamos, Opa. hashtag gostamos, adoramos. Amanhã, Oli, você sabia? Sabe que data é amanhã, Oli? Ah, tô sabendo. Você É uma falou data semana gostosa. passada. Amanhã, 31 de julho, é o dia do orgasmo. Ui! Ai! E aqui no estúdio da Rádio Show nós estamos recebendo a astróloga, taróloga e sexóloga holística Virgínia Gaia para falar sobre o orgasmo dos signos e o sexo como energia vital. Tudo bem, Virgínia? Tudo bom, e com vocês? Tudo ótimo. Muito prazer de estar aqui. Que muito bom. feliz, obrigada pelo convite, tô adorando. Não, é um assunto muito legal. Muito a gente bom, falou já fora do ar que é um assunto que a gente gosta, né? Tudo que mexe com o que a gente não consegue ver, a gente tem interesse, não? A gente tem essa curiosidade, né? Tudo, e, assim, quem é estudioso como você e que vem trazendo um pouco de luz pra gente nesse sentido, a gente sempre gosta. A Virgínia é estudiosa das ciências herméticas, do ocultismo, de religião e mitologia comparada há mais de 20 anos. Em suas atividades de coaching de relacionamento, une conceitos nas áreas de desenvolvimento da espiritualidade, da afetividade e da sexualidade para estimular o estabelecimento e a manutenção de relacionamentos melhores. É isso aí. Agora, Virgínia, a gente começa esse papo já fazendo aquela pergunta que não quer calar. É possível aumentar a satisfação sexual de uma pessoa com dicas baseadas no seu mapa astral? Sim, sem dúvida, sim. Ui. Vou explicar. Explica pra gente. Muito mais do que a coisa que a gente tem, né? Quando a gente fala em signos, quando a gente fala em astrologia hoje, a gente associa imediatamente com a ideia de signo, que na verdade é o signo solar, que é a nossa posição do Sol. Certo. Só que no mapa astral a gente tem diversas referências ali. Além do Sol, a gente tem Lua, Marte, Vênus, diversas casas astrológicas que vão falar de diferentes áreas da nossa vida. E tudo isso serve para autoconhecimento e existem pontos dentro do mapa em que a gente consegue avaliar tanto a questão sexual mesmo, puramente, quanto a questão relacional, né? Como a pessoa se relaciona, como ela se relaciona com a própria sexualidade, como que ela leva isso na hora de estabelecer seus relacionamentos afetivos, como que isso vem funcionando para ela. Isso tudo de maneira aí muito interligada mesmo, né? A gente consegue mapear isso e dar uma orientação mesmo para as pessoas, né? Por isso que eu junto as duas coisas, né? Tanto o conhecimento da sexologia enquanto disciplina, com esse conhecimento ancestral
da astrologia, né? Que desde, assim, né? A astrologia você tem desde do Homem das Cavernas. Você tem tempo atrás. Existe, na verdade, os primeiros registros de ciclos da Lua, por exemplo, você tem pintura rupestre mostrando o Homem das Cavernas registrando. E na Mesopotâmia, o surgimento da própria humanidade, quando eles começaram, na verdade, a se organizar para ter uma agenda agropecuária, né? Quando você começa a ter uma agenda de cultivo da terra, de reprodução dos animais, aí é que a gente tem o início da astrologia, porque era necessário medir o tempo. E aí os astros eram um relógio, essa é a ideia da astrologia. Os astros são o relógio mais antigo que a gente tem, e aí sim, com o início da civilização, surge a astrologia como estudo, como uma ideia de medir o tempo e de planejar a vida das pessoas. Muito legal. Bom, esse assunto é infinito, a gente tem um monte de coisa para perguntar. Só nos minutinhos que nós ficamos aqui batendo papo com a Virgínia antes do programa começar, a gente aprendeu um monte de coisa que a gente nem ouviu falar. Isso porque a gente até gosta, né, de astrologia, a gente até procura saber algumas coisas, troca informações. Mas é isso, então você fique ligado com a gente, que hoje o papo vai ser muito bom. E não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, estamos de volta com o Papo com Elas, hoje recebendo Virgínia Gaia para falar sobre os signos e a sexualidade. Muito bom. Virgínia, o ano de 2019 é regido por Marte. Exato. Eu não sei o que isso significa. Muita força! Marte é o regente da guerra! Não, isso eu sei, E também do desejo sexual, olha só. Então, aí eu ia te perguntar exatamente isso, que 2019 é regido por Marte, o que isso significa e como influencia no nosso prazer. Porque a gente sempre ouve falar que o planeta do amor é Vênus, né? Mas por que Marte? Vamos esclarecer. E cadê Vênus nessa matemática? Onde está todo mundo? Conta pra gente. Você sabe que assim, bom, primeiro para falar por que Marte é o regente do ano, isso é com base na astrologia caldaica, né? Os caldeus, eles calculavam períodos, né, que eram grandes ciclos de 36 anos, e nesses grandes ciclos de 36 anos, você tinha ciclos também atribuídos aos planetas, né? Aos planetas, aos 7 planetas que eram os planetas conhecidos da antiguidade. Então, esse ano é um ano regido por Marte para a astrologia caldaica. Marte, gente, ele é o regente do desejo sexual. Então, você vai falar, mas peraí, Vênus é regente do amor? Então, os dois, na verdade, trabalham a sexualidade como polaridades diferentes. Marte, ele é o regente do desejo sexual, da iniciativa e ele é a energia sexual de forma primeva, daquela maneira bem instintiva mesmo. Vênus, por sua vez, ela é a regente, ele ou ela, né? Porque a gente fala muito, né? Vênus vai ser regente da sexualidade no sentido de sedução, beleza e manutenção dos relacionamentos. Enquanto Marte tem uma energia de conquista, Vênus tem uma energia de atração. Seria uma energia masculina e uma energia feminina. Exato. Sabe aquela coisa que homens são de Marte e mulheres são de Vênus? É. A gente tem, na verdade, esses dois princípios dentro do hermetismo e dentro de diversas correntes da magia e do ocultismo. A gente sempre vai trabalhar com o princípio de polaridade. Né? Então, a gente vai ter Marte e Vênus, Marte como regente da polaridade masculina, Vênus como regente da polaridade feminina. Lembrando que, e esse é um bom tema, já que a gente está aqui num papo com elas, né? Lembrando que todo mundo tem Marte e Vênus dentro de si. Né? Então, quando a gente fala homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que virou um bordão, né? Na verdade, a gente está falando do masculino é de Marte, o feminino é de Vênus, e a gente tem Marte e Vênus dentro da gente. Isso significa que tanto homens quanto mulheres têm sua porção masculina e feminina e tem que trabalhar com essas duas energias em equilíbrio. O que a gente fez, historicamente, falando da sexualidade feminina, foi num período aí, desde da ascensão, digamos, do monoteísmo, da ideia de um deus masculino, uma ascensão de um patriarcado, digamos assim, é que a gente meio que matou Marte das mulheres, né? Tirou o desejo das mulheres, tirou ou reprimiu, né? Porque o desejo fica lá, não fica? Fica lá. Eu digo, a gente tirou socialmente. A gente resolveu ignorar que ele existia, né? Socialmente, vamos fingir que isso aqui não existe ou vamos reprimir. Porque E quando a mulher mostra, ela acaba sendo excluída. Exatamente. Né? Esse, da realidade, talvez seja o grande problema hoje, né? Que a gente trouxe. Vamos falar de um ano de Marte e como que ele vai trazer também, como ele beneficia as mulheres no sentido de que, peraí, vamos buscar o Marte que tem dentro da gente, mulherada, né? Porque isso foi muito reprimido. O resgate de anos. Marte. Exato. Porque Vênus, assim, do ponto de vista simbólico, pensa que Vênus, relacionamento, essa coisa da manutenção do relacionamento, o romantismo, a atração, a sedução, que é uma coisa de Vênus, Marte conquista, Vênus seduz. A sedução a gente nunca tirou das mulheres, né? Assim, sempre foi uma coisa, esse atributo do querer um relacionamento. Aliás, talvez o grande problema na sexualidade feminina é que, apesar de todos os avanços que a gente teve, a gente ainda tem as mulheres muito preocupadas com a conquista, com a sedução e com a manutenção do relacionamento. O peso de fazer dar certo acaba caindo em cima da mulher. Como se a responsabilidade fosse só da mulher. Só dela. Manter o romantismo, alimentar a relação, né? Como se fosse... Você sabe que isso é uma coisa que as mulheres carregam muito ainda dentro de si, né? Sim. Se algo não está indo bem na relação, é ela que vai buscar ajuda. As mulheres são muito mais abertas a buscar ajuda. Os homens ainda não conseguem. Eles percebem que não estão bem na relação, mas eles não conseguem
conseguem pedir ajuda, muito porque ainda, né, ele não é conquistador, ele consegue resolver tudo. De repente acha que já conquistou uma vez e tá salvo pro resto da vida. Aquele relacionamento. A gente meio que assim, a sociedade meio que dividiu isso, né? Quando eu falo que a gente, porque somos parte dessa sociedade que olhou, o homem conquista, a mulher mantém a relação e a gente transformou meio que essas polaridades em estereótipos, né? Em estereótipos de gênero. E acho que, assim, é isso que a gente hoje vive nesse momento, uma transformação histórica, que é, vamos resgatar o que está ali, que sempre esteve ali. Marte e Vênus estão presentes nos mapas de homens e de mulheres, né? Mostrando como cada indivíduo, porque isso é muito individual, como cada indivíduo conquista, no caso, onde está Marte, os aspectos que ele faz, o signo que ele está, que papel ele está fazendo ali no nosso mapa astral, e também como cada indivíduo seduz, mantém relacionamento, gosta de se relacionar, que aí a gente vai ver como é que Vênus está no mapa, que signo que está, que aspectos que faz, e aí que a gente percebe que a gente é muito mais do que o signo solar, né? Quando a gente está falando de relacionamento, embora o Sol, enquanto já que ele fala da nossa essência, claro que ele também vai ter uma influência na maneira da gente se relacionar. Mas aí a personalidade da pessoa, a gente não pode simplesmente atribuir ao signo solar. Existe aí o signo solar, o ascendente, a lua, como que é essa combinação? Exatamente. O que acontece? O Sol, ele é o nosso brilho pessoal, ele é o nosso ego, ele é a nossa essência dentro do mapa. Ele é um dos milhares de pontos que a gente olha no mapa, né? Além do Sol, a gente tem Lua, a gente tem Mercúrio, Marte, Vênus, a gente tem diversos planetas, né? A gente também tem, dentro do mapa, a gente tem as casas astrológicas e pontos específicos, né? Ascendente, descendente, meio-céu, fundo-céu, diversos pontos, nó do norte, enfim, a gente tem vários pontos dentro do mapa que vão falar, na verdade, quando a gente diz personalidade, a gente está falando dessa composição, que é, na verdade, a mistura de todos esses itens. O signo solar, ele vai falar, sim, de um aspecto da nossa personalidade, que é o nosso ego, a nossa consciência, a nossa essência. Mas, assim, o ascendente, por exemplo, ele tem um peso fundamental no nosso mapa, porque a primeira percepção que as pessoas têm da gente é o nosso ascendente. E a relação que a gente tem, por exemplo, com o nosso corpo, o corpo é muito mais o ascendente do que o Sol, né? O Sol, ele é saúde, o corpo é o ascendente, né? Então, a gente está falando aí de todas essas questões que trabalham misturadas, né? Claro também que se a gente for pensar, quando as pessoas dizem, ai, mas eu sou tão diferente, quando eu vejo do meu signo, eu sou tão diferente. Gente, a gente não pode reduzir a humanidade a um 12avos. A astrologia é muito mais do que isso. É verdade isso. Você tinha falado, Virgínia, da posição de Marte, de Vênus no nosso mapa. Sabendo onde eles estão, a gente consegue entender como pode melhorar a sexualidade também? Exatamente. A gente consegue saber. Onde eu tenho Marte, onde eu tenho Vênus no meu mapa, vai mostrar como que a gente está lidando com esses princípios. O princípio do conquistar e o princípio do seduzir. Isso você fala no mapa dentro dessas 12 casas, né? Das 12 casas, do signo que esses planetas estão e também os aspectos que eles fazem. Aspectos, assim, falando numa linguagem astrológica, é oposição, conjunção, trígono, todos esses, o que a gente chama de aspectos, que é a relação que ele tem com outros planetas. Então, se eu tenho, por exemplo, um Marte conjunto com Mercúrio, por exemplo, pode mostrar que eu sou boa no papo, na hora de conquistar. Né? Eu sou bom de conversa, né? Se eu tenho, por exemplo, uma Vênus que ela tem o que a gente chama um aspecto tenso, que é uma quadratura com Netuno, pode ser aquela pessoa realmente que se ilude um pouco com as pessoas, porque Netuno vai falar um pouquinho dessa coisa de muito sonho, talvez seja alguém que idealiza demais suas relações, né? E que não consegue, de repente, ser prático na hora de se relacionar. E aí a gente vai olhando todos esses pontos e a gente vai trabalhando isso com a pessoa para que não só ela tome consciência dos seus dos seus talentos, como também das suas deficiências, né, das suas debilidades naturais. E com isso a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha relacionamentos melhores no sentido de encontrar alguém que seja mais compatível com o que essa pessoa é. Não no sentido de que, nossa, eu vou buscar desesperadamente alguém, né? Que eu acho que o grande mal das relações hoje em dia, gente, especialmente para mulheres,
é essa ideia de que ela quer uma relação e qualquer pessoa que entra na Tem que vida estar dela... com alguém, né? Tem sempre que estar com alguém. Pra vida. Não consegue ficar sozinha. Existe um esforço, nessa coisa de não conseguir ficar sozinha, existe um esforço muito grande de fazer qualquer relação dar certo. Sim. Então, acabou de conhecer a pessoa, então ela considera que sucesso na vida afetiva dela, ela fazer aquilo virar um relacionamento sério. E aí, nisso, existe um grande esforço e uma renúncia de si mesmo para se adaptar ao que o outro quer. Né? E eu acho que isso, na verdade, a gente perde completamente o foco. Quando a gente fala de relacionamento, e a gente está falando de uma abordagem holística, de um relacionamento saudável, de uma sexualidade vivida de maneira saudável, eu me conheço, eu sei o que eu quero, e quando eu estou conhecendo alguém, eu estou avaliando tanto quanto eu sou avaliada, né? Porque ali você está se conhecendo, pensa que relacionamento... Né, simbolicamente, eles são de Libra. O que é Libra, gente? É equilíbrio, é conhecer, é o vai e volta, né? Então, assim, será que essa pessoa é bacana pra mim? Será que combina? Será que eu quero esse tipo de relacionamento? No mesmo nível do que o outro também tá fazendo essa avaliação. E não que a gente faz hoje de querer fazer, isso é grande fonte de ansiedade hoje em dia, né? Querer fazer que dê certo. E aí, nessa ansiedade... ela acaba renunciando a diversas questões que são muito importantes para ela. Falando na sexualidade, a necessidade de agradar o outro acaba fazendo com que o sexo fique pior. Né? Porque tem que ser a maravilhosa, a gostosa, a incrível. E não só ser a maravilhosa, gostosa, incrível, mas a maravilhosa, gostosa, incrível do jeito que o outro quer. Né? Então... assim, o que a gente faz é falar, olha, quem é você? Quanto mais consciência você tem de quem é você, mais fácil é você ter relacionamentos melhores. Não é ter um relacionamento, é ter relacionamentos melhores e saudáveis. Virgínia, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Por exemplo, ou Marte ou Vênus, ou os dois, estiverem em casas no nosso mapa astral que não tem nada a ver com relacionamento. Um Marte numa casa do trabalho, sei lá. Eu tô falando assim da minha cabeça, não entendo. Seu conhecimento. Um Vênus na casa da comunicação. E aí, como é que é? Eles também vão expressar a maneira como aquela pessoa trabalha a sexualidade dela, ou aí tem outra função? Também. Pensa no seguinte, aí a gente vai mostrar um conceito que dentro de uma visão holística, mas que vai parecer muito com o que ali lá a psicanálise falou lá no seu fundamento com Freud. Sexo é energia vital, certo? Mesmo que Marte ou Vênus estejam em casas que não tenham um relacionamento direto com a sexualidade, ainda assim eu estou falando de energia sexual direcionada para aquela área da vida. Então, por exemplo, vamos falar que a gente tem um Marte na casa da carreira, né? Casa 10, por exemplo, carreira, imagem pessoal, imagem pública. O Marte na casa 10 vai me dar uma liderança nata, porque eu vou iniciar as coisas com um certo ar de autoridade. Isso também vai se refletir na minha hora de conquistar. Né? Então, eu tenho Vênus, por exemplo, vamos pegar um exemplo, estou falando eu aqui como exemplo, né? Não sou eu, Virgínia, pessoalmente, mas assim, se alguém tem uma Vênus, por exemplo, na casa 1, né? A Vênus na casa 1, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que tem um poder de atração natural, uma diplomacia natural, só que a casa 1 é a casa do indivíduo, a casa de como eu começo as coisas, né? Da maneira de como se relaciona com o mundo, a casa do ascendente. A Vênus ali torna a pessoa muito atraente, porém, às vezes, essa pessoa pode ter dificuldade de se posicionar enquanto indivíduo, né? É muito diplomático, por outro lado, pode, às vezes, renunciar algumas coisas de si em função do outro, né? E isso vai se refletir em todas as relações, não só nas relações, assim, a maneira de se relacionar no trabalho, na vida, nos relacionamentos afetivos, porque no fundo, isso tudo tá muito interligado, né? Tem recadinho. Tem beijinhos aqui pra gente. O Acácio falando que é fã, a Valquíria Cataldo, a nossa Val aqui, que tá sempre com a gente, dando um beijo pra gente, mandando sucesso. A Edileuza Figueiredo, ela troca o nome. Ela trocou o nome, né? aqui tá difícil também de ler. Também mandando um beijo. É isso. Um beijo aí pra Cássio. Mandem perguntas. Vamos aproveitar a presença da Virgínia aqui para tirar todas as dúvidas. É isso aí. Virgínia, agora, o signo de Escorpião sempre levou a fama de ser o signo mais ligado em sexo do zodíaco.
certo? Certo. Isso é verdade? Olha, eu sou escorpiana, Isso. sou suspeita pra falar, entendeu? Vai se entregar? Mas é verdade. Vou te dizer por que que é verdade. Escorpião, ele é corregido por Marte, né? E Certo. em Escorpião, Marte, ele adquire muito a ideia de poder e poder de sedução e de atração, né? É uma ideia de poder de controle. Então, os escorpianos têm isso realmente muito forte. Até porque a simbologia do signo está muito relacionada mesmo à ideia do sexo e da sedução, independente da reprodução e da Certo. fertilidade, É né? por prazer, pura e simplesmente, certo? Como ele é o signo relacionado à morte, também à transformação, você sabe que essa relação entre sexo e orgasmo, falando do dia do Sim, orgasmo, sim. orgasmo, a gente não tem em francês a expressão petit mort, né? A pequena morte. Então, como escorpião, ele é o signo relacionado à morte, no tarô, inclusive, ele é o arcano 13, é o arcano da morte. Então, ele tem essa relação muito forte do prazer escorpiano, né? Com a simbologia do escorpião. Lembrando que no mapa astral, você sabe que assim, né? Todo mundo tem escorpião em algum ponto do mapa, né? Sim, sim. Então, eu costumo dizer que você não gosta de algum signo, você tem alguma coisa aí, implicância com algum signo, lembre-se de que em algum ponto do seu mapa ele tá lá, né? É isso Então, mesmo. o escorpião vai ter muito essa relação mesmo, muito forte com o sexo, e com o sexo num sentido muito profundo, né? Um sentido de transformação, né? Mas aí existe o contrário também, algum signo que é menos ligado em sexo? Não diria menos ligado. Existem alguns signos, na verdade, que são. Que eles vão ter uma ligação, uma relação com o sexo um pouco menos intensa, eu diria. Não quero dizer que goste menos de sexo, não é isso. Mas talvez não tenha o lado tão passional, né? Vamos pensar que escorpião tem essa coisa extrema e passional. Escorpião é 8 ou 80. Se a gente for ver São intensos, né? se a gente for ver outros signos, por exemplo, se a gente for ver os sonhadores dos piscianos, por exemplo, que vão ter uma coisa muito mais romântica, emocional, a gente vai ver que, né, que é uma outra pegada, né? Ainda que a gente tenha muitas emoções em peixes. Em virgem, a gente vai ter uma coisa do sexo como relação com saúde, com uma coisa ali muito prática, né? Essa relação muito forte do sexo com a ideia de bem-estar físico. Então, vai ser um pouco diferente, não vai ser tão assim passional. Lembrando que mesmo os virginianos que estejam nos ouvindo, lembrem-se de que também podem ter Marte muito forte e Certo. vão torná-los também passionais, né? Exatamente. Bom, o papo tá ótimo e a gente vai dar um intervalo para dar aquela respirada, pensar que depois na segunda parte do programa a gente vai entrar nos atrativos sexuais de cada signo. Aí eu Exato. quero ver esse circo zodiacal pegar fogo. Então a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí, mande sua pergunta, participe com a gente. Até daqui a pouquinho.
Você podia ter deixado sem a ponte, que aí a gente falava que os aplausos eram pra gente. Ah, pois é, né? Nem pensei. Aí eu tava lendo aqui que a próxima música que ia tocar era Bon Jovi. Ah, você ia deixar tocando. Aí eu fiquei lendo e entrou o comecinho, não era nem pra ter entrado, mas tudo bem, estamos de volta com o Papo com Elas. É que eu não resisto, né? Ao Bon Jovi. Ai, gente, Esse ele é- pisciano, eu vou te falar. Continua, viu? e o tempo passa, ele continua maravilhoso. Ele tá Continua melhor bom. ainda. Nossa. Ele Continua tá bom. melhor ainda. Eu vou no show, desculpa. Beijo no ombro pra vocês. Bom, vamos continuando aqui com o Papo com Elas. Hoje a gente está recebendo a Virgínia Gaia para falar. Amanhã é dia do orgasmo, como a gente falou aqui no comecinho do programa. Então agora a gente vai entrar no que interessa, Exatamente. né, Oli? E aí a gente vai saber agora o que liga cada signo. Quais são as preferências sexuais de cada signo, hein, Virgínia? Vamos lá, começando Vamos. pelos arianos. Começando pelos... Nossa, a Ariana é fogo na roupa, né? Literalmente. Né? Regidos por Marte, né? O negócio deles é então. iniciativa, o negócio deles é liderança, eles gostam de mandar, de fazer. Eles só tem que tomar cuidado com a ansiedade, hein? Ariano quer fazer, sair realizando. É muito impulsivo, né? Muito impulsivo. Eles são, né? A espontaneidade, são regidos por Marte, né? Então, começar as coisas é realmente com eles. A E- pegada é E bem quais ariana. são as preferências sexuais? Eles gostam de estar no domínio, então. Sim, assim, uma coisa que você não pode tirar do ariano é a espontaneidade dele, né? Essa coisa dele ser espontâneo, dele poder ter iniciativa, dele poder fazer, né? Isso é muito forte para ele. Também não dá para deixar fazer o ariano se sentir frágil. Eu acho que isso é uma coisa muito forte aí para arianos e arianas, né? Que gostam de se sentir fortes. Então, isso é bastante importante deixar que eles mandem um pouquinho. Para as mulheres arianas, elas também gostam de iniciar ali o jogo da Sim, sedução? Sim. Gostam de iniciativa, gostam de iniciar, gostam de se sentir no domínio, né? E até tem um orgulho da conquista, sabe? Fui lá e conquistei. Acho que isso é uma coisa que... E essa espontaneidade também é muito importante, deixar para o ariano e para a ariana, especialmente. Muito legal. bom. E os taurinos? Ah, eles gostam de comer. Comer comida. Comer comida, olha a Tá, mente. não, é que era o, Não, o não, assunto. não. me É pra confundi. mistura Eles sexo têm- com comida. É que taurino gosta de conforto, né, gente? Conforto, E gosta, né? Comer e assim... dormir. Do É, prazer. prazer. Por isso que eles são muito sensoriais, né? Essa Sim. coisa de tato é muito taurino. Então, assim, eu sempre falo que assim, a massagem, o tato, repara que assim, o abraço de urso, aquele abraço forte é uma coisa muito taurina. Né? Então, precisa trabalhar isso no taurino, essa coisa da sensibilidade da pele, do abraço, do estar presente. E conforto, né? Boa, né? Comer bem, dormir bem, sabe aquela coisa assim? Sabe aquele... Você quer estrear aquele colchão maravilhoso que você comprou, que é todo incrível, com sistema de Os amortecimento, lençóis lençóis. De É. seda, 1000 fios egípcios. Exato, é muita cara de touro. Fazer uma massagem, olha só, né? Muito, muito. Geminianos. Bom, a gente não para de falar. Começa por aí. Aliás, gente, pra conquistar geminiano, tem que ter bom papo, né? Verdade. Existe conquistar um geminiano sem bom não, papo? Não dá. Outra não dá. coisa legal, geminiano, vamos pensar, sabe a história do Dirt Talk, assim, falar umas coisas picantes? Gostamos. Gostamos. Né? Eu costumo dizer o seguinte, gente, geminiano, manda umas coisas picantes no WhatsApp, sabe? Aquela coisa, manda umas frasezinhas. Às vezes não é nem a né? imagem, é só uma palavra, É. aquela coisa que dá um... Duplo sentido, então, palavra de duplo sentido com o geminiano é com ele mesmo, ele pega isso no ar, né? Outra coisa também, geminiano gosta de novidade, gosta de experimentar. Então, assim, surgiu aquele brinquedo novo, aquela coisa nova, vamos que vamos e vamos apresentar pro geminiano que ele vai curtir a novidade. Eu sou uma geminiana que não gosta muito de surpresa. Ainda bem que meu marido me Meio entende. careta, já te Não, É. careta não. Mas eu não gosto muito de surpresa. Sabe onde é que é né? tua Vênus, assim? Não Você pode sei, ser. Não sei, não Às faço vezes, ideia. às vezes é aquela coisa, né? Um pouco de Vênus em Capricórnio, que gosta das coisas pode ali, ser. um certo compromisso, coisa ali um pouquinho. Cancerianos. Cancerianos, bom, eles são muito românticos, né? Lembrando que eles são, assim, o cardeal, né? O que a gente fala é um signo cardeal do elemento água. Então, eles têm uma ligação muito forte com água, com tudo que é morno, né? Então, pensa assim, o canceriano precisa ter um bom jantar, cama quentinha, tudo que envolver água, banheira, esse tipo de coisa é muito forte para o canceriano. O próprio romantismo, então tem que ter emoção na coisa, tá? Então, assim, a gente fala romantismo, as pessoas acham que canceriano é só o lado
o lado sonhador do romântico, mas não, eles também são muito intensos, né? Então, tem que levar essa coisa da emoção e, assim, saber ali dá para ele essa certeza de que você está respeitando aí muito as emoções dele, né? As necessidades emocionais dele. A gente falou de Vênus nessa questão do manter o relacionamento. Tem alguma relação Câncer com Vênus? Você falou de Áries, tem regente como Marte. Câncer ele é regido pela Lua, né? Tá. Então ele vai ter também, a Lua também é a coisa da atração e do conforto emocional. Como ele é regido, como a Lua em Câncer está em casa, né? A gente fala que ela está domiciliada, então existe uma coisa assim, do honrar a necessidade emocional do canceriano, né? Então, o canceriano, ele precisa se sentir acolhido, né? Para que ele se sinta à vontade, e até na sexualidade, que ele perceba que ele está sendo realmente acolhido e percebido nas suas necessidades ali. Certo. E Leão? Leonino, bom, você sabe que eles são ótimos na sedução, né? O leonino, primeiro porque tem eu já imaginei os leoninos se olhando no espelho. Aquela coisa. Nossa, eu tô ótimo hoje. Olha. Não, meu filhinho de 3 anos que tem ascendente em Leão, ele acaba de se arrumar. Ele fala, eu estou fantástico. Não é a cara. 3 aninhos, olha aí o ascendente Leão. Vaidoso, né? Assim, mas o leonino, mais do que essa questão do vaidoso, eu acho que tem uma grande reflexão, assim, de Leão. Você sabe que Leão, ele é regido pelo Sol. Sim. E ele, a casa natural de Leão é a casa 5, que é a casa justamente no mapa astral que vai falar da sedução e das paqueras. Por que leonino sai muito bem nisso? Como ele é ali, o Sol, né, que é o grande astro-rei, né, nosso, é a luz ali do nosso dia, tá em casa quando ele tá em Leão. É uma coisa interessante da gente pensar que nada mais sedutor que a autoconfiança. E o leonino tem isso. Tem de sobra, né? Eu costumo dizer que existe a doença patológica do leonino é a timidez. E existem alguns leoninos muito tímidos. Você vai ver que leonino é 880. Ou ele é muito tímido ou ele é muito expansivo. Mas, quando a gente vive bem, né, essa coisa da autoconfiança. Então, o leonino é espontâneo, autoconfiante, e quando a gente coloca, né, quando a gente dá aquele elogio, dá todo o espaço para que ele seja assim, é como ele se sente mais à vontade. Então, ele vai gostar do visual elaborado, das coisas glamurosas, ele tem um toque de glamour. Sabe, gente, a Madonna é leonina, né? Eu acho que assim, né? lembra da música Vogue? É mais ou menos por aí, entendeu? Quando ele tá se sentindo assim, ele realmente sabe seduzir, e isso é uma lição, acho que para todos os signos, quando a gente fala de autoconfiança. Se você confiar no seu brilho e nas suas potencialidades, o teu poder de sedução aumenta. E dizem também que os leoninos são muito generosos. Sim. Isso quer dizer que eles se preocupam com o prazer do parceiro também? Ali, afinal, o parceiro vai sair falando bem dele, né? Você pensa bem ou mal. Se você pensa, bem ou mal, mas aí ele dá uma caprichada, né? Entendeu? Eles têm muita nobreza de ação e nobreza de sentimentos, né? A nobreza, a realeza, tudo isso é muito leonino. Então, eles também têm essa coisa também de deixar um legado, né? Então, essa coisa de vou caprichar, vou fazer bem. Que é pra sair falando bem por aí, claro, né? Fazer propaganda, vai que outros queiram utilizar. Né? Vai ser. Né? E os virginianos, os tímidos? Então, eles são muito detalhistas, né? Acho que a sedução pro virginiano é nos detalhes, né? Nos detalhes mesmo. Então, eles vão ter pontos onde eles vão mostrar o que eles gostam, né? Pontos ali no detalhe. Eles têm uma ligação muito forte com saúde. Então, assim, essa coisa de que tem que deixar tudo direitinho, tudo certinho, isso vale para todo mundo, mas para os virginianos eles realmente reparam. Então, tem que estar cheirosinho, limpinho, tudo bonitinho, caprichado ali, né? No cortar nos pelinhos, trabalhar a depilação. Eles têm um pouco isso muito presente. Higiênico. Tudo organizadinho ali. Mas eles também reparam muito nos detalhes. Por isso que, assim, como o virginiano também gosta de servir de certa forma, ele vai ter um poder ali de perceber o que o outro gosta para também deixar a impressão dele, que é muito legal também. Muito legal. E os librianos? Os librianos, gente. Bom, eles são regidos por Vênus, né? Então, sim, né? Assim, gostam muito, né, desse equilíbrio na relação. Então, gostam de discutir relação também. Eu diria que libriano e DR é uma coisa que meio que combina um pouco. Então, verdade, atesto. Meu marido é libriano, atesto. Verdade, dou fé. Quanto ar aí, né? Geminiano, olha, na minha casa nós somos em 4. São 3 ar e 1 terra. Nossa, o coitadinho ali bota ordem no barraco.
Então, assim, os librianos têm muito essa coisa do equilíbrio. Eles são estetas por natureza, então, assim, vão ser também muito vaidosos, muito preocupados com essa coisa de, né, de estar no estilo, de estar, né, uma coisa estilosa, é muito a cara do libriano. Então, costumo dizer que a sedução do libriano começa com a gente levando ele num restaurante ou num lugar que seja estiloso, não necessariamente caro, tá, gente? Mas estiloso, que é uma coisa que eles reparam muito. E eles gostam do belo, tá? Então, evitar aquela coisa assim, quarto bagunçado, lugar meio muito maltratado, muito feio, não vai ser muito a cara do libriano. Ele vai ter essa necessidade de perceber que ele foi valorizado nesse sentido também. E equilíbrio, né? Eu acho que eles levam isso muito a sério, essa coisa do equilíbrio nas relações. Agora, escorpião. Os safados do zodíaco. Diga, Virgínia. Os- Conta tudo pra gente, Os mais Virgínia. injustiçados! É verdade. Olha, o escorpião tem uma fama danada, viu? Mas tem alguns que fazem jus, viu? Eu não sei você, não posso falar. Mas, assim, alguns que fazem jus, viu? É porque escorpiano, como tudo é muito intenso, tudo é muito 880. E tem uma coisa também, o escorpiano ele tem um senso estratégico muito forte, né? Essa coisa de que escorpião é vingativo, na realidade, todo signo pode ser vingativo. Todo mundo tem capacidade de se vingar. É que o escorpiano, como ele é estrategista, quando ele se vinga, ele faz melhor, sabe? Olha. Mas não, e o escorpiano, ele não esquece, né? É. Jamais. Assim É. como o capricorniano também, não esquece. Nossa, então você... Olha! Meu Deus! Você não esquece mesmo, né, Virgínia? Nunca mais. Olha. Daqui 5 encarnações você tá lembrando ainda, né? Eu tenho um pouco dessa característica que tem que trabalhar, assim, às vezes pro escorpiano, para quem tem essas coisas muito dessa relação com o poder, é muito difícil de virar as páginas, né? É um processo de se desapegar. E é nisso que o escorpiano é muito intenso. Né? Então, para ele é meio 880. Incrível que também para os escorpianos, mesmo essa coisa da química sexual, que é muito importante, é assim, ou rola muito ou não rola nada, né? Assim, o escorpiano muito... Não tem meia boca, né? Não tem. E essa coisa do jogo do poder, para ele, é muito importante. Então, ele vai gostar de fetiche, ele vai ter atração por coisas ali que ele possa brincar com o jogo de poder, ele vai quebrar tabu, ele vai gostar de brincar com essa coisa de mexer com temas meio... que pode ser muito sagrado para alguém, ele vai lá e, né, e brinca com isso. E ele também vai ter essa relação muito profunda com a sexualidade, até juntando com esse lado oculto, né? O ocultismo. Então, essa coisa meio bruxa, também tem muito, né? Esse sexo meio bruxa, assim, também tem muito a ver com os gostos dos escorpianos. Muito legal. Depois do escorpião vem Sagitário. Sagitário. Os alegas. Eles contam piadas na hora. Eu gosto disso, né? Os sagitarianos, primeira coisa, é o humor. Eu acho que a sedução com o humor no sagitariano é muito importante, né? O humor é uma coisa sagitariana naturalmente. Mas eles também têm uma coisa interessante, que é a aventura, né? O conhecer o novo, a aventura. Então, assim, lugares arriscados e diferentes, viagens inusitadas, eu acho que é muito a cara do sagitariano. Essa coisa de se aventurar um pouco. Então, um local proibido, uma coisa, né? Um local diferente. Eles vão ter isso muito forte também. E outra coisa, eles têm valores muito fortes, né? Quando a gente fala de relacionamento, é importante que nos relacionamentos dele, ele encontre pessoas com os mesmos valores que ele tem. Isso é bem importante. Muito legal. E Capricórnio? Capricórnio. Outros que gostam de poder e controle, né? É. E status também, né? Coração de gelo, né? Eu não diria, não é coração de gelo. O capricorniano, ele gosta de compromisso, né? Então, ele se entrega muito desde que ele saiba onde ele está pisando. Capricorniano detesta surpresa, né? Então, não me venha com novidade na relação assim. Então, Capricorniano vai ter muito isso. Desde que ele tem que estar se sentindo seguro, sentindo que ele tem um compromisso ali que está realmente acontecendo, e ele vai gostar de ter um certo controle da relação por essa questão do prever. Muito legal. Agora o meu. Os últimos... Aquário. Ah, penúltimos. Os penúltimos. Coitados Eu já tinha piscianos. pulado já. Oh, não me esquece, não. Não, eu pulei aquário, não foi peixes. Eu tava pensando nos piscianos. Vamos lá. Os aquarianos, então, gostam de novidade também. Viu? Tem essa coisa muito de tecnologia, de inovação. Então, o Os diferentão... brinquedinhos. Opa. Adoram. A cara da Olivia. ó. Sabe aqueles assim, ainda mais com tecnologia, controle remoto, ele vai super curtir esse tipo de mensagem coisa. aqui. É, sei. Tá até roxa. Né, os Quem brinquedinhos vê ali. pensa, viu? É. Outra coisa também, gostam de se sentir muito livres, tá? Não necessariamente que tenha que ter relação aberta, nada disso, nada porque isso disso, é. varia muito de pessoa para pessoa mesmo.
Mas o aquariano ele precisa se sentir livre para ser ele mesmo e até para viver todos os estados mentais e os, entre aspas, personagens que ele gosta de viver, tá? Muito legal. E peixes. Os piscianos, para terminar. Ultra românticos, né? Você sabe que Vênus, a gente fala que ele se exalta em peixes, né? Porque peixes é o romantismo dos sonhos, assim. Então, ele é ultra romântico, ele é aquele que gosta realmente daquela pegada espiritual no sexo, na sexualidade. Ele vai ter aquela relação, assim, muito profunda e muito sonhadora. Então, assim, eu diria que pro pisciano, além do romantismo todo, né, é aquela coisa envolvente, muito mística, sabe? Amor telepático. Olha só. Os piscianos são um pouco por aí também. São criativos também no campo da sexualidade, mas desde que tem essa ligação, assim, meio mística também. Muito legal. Bem. Tem um monte de gente comentou aqui enquanto ela estava falando. A Suzana falou que estava incrível a entrevista. Ela falou que a Vênus em Escorpião dela, né? É bem isso. Se não rolar a química, não rola nada. A Elô Botelho falou que adora a Virgínia. E a Maria Eugênia Xavier, a G, ela falou que perdeu o signo dela. Depois você assiste de novo, isso, G. fica aí no Daqui a Face, pouquinho no YouTube também. Daqui a pouquinho você pode rever o programa todo e aí você pega desde o comecinho. E acabou, Virgínia. Poxa vida, olha só como passar rápido. Ainda tinha tanta coisa pra conversar, vai ter que voltar desse jeito. Vou voltar, hein? Volto mesmo, hein? Virgínia, deixa seus contatos pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser fazer uma mapa astral, quiser fazer uma tiragem de tarô. Vamos lá. Deixar ali, ó, dar um beijão aí pra todo mundo. Me sigam nas redes sociais, gente, eu posto dica astrológica todo dia. No Instagram, Virgínia Gaia. Não tem segredo, gente, tudo com I e tudo junto. Virgínia Gaia no Instagram. Tem ali meu Facebook também, facebook.com/estudosgaia. Dá um curtir também ali que você acompanha as dicas astrológicas todo dia. E no meu site tem todas as informações sobre os meus atendimentos, tem artigo, tem um monte de coisa ali. virginiagaia.com.br. Virgínia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Eu bater esse papo tão bacana, né, Oli? Descobri tanta coisa que a gente nem sabia ainda. Foi bem legal. A gente Amei, tem que voltar meninas. com ela para trazer essas curiosidades Sim. sobre o horóscopo e pro rádio também. Exatamente. A gente acabou descobrindo que o horóscopo foi inventado no rádio, na era do rádio. Sim. Viu, Ciro? Daqui a pouco eu vou te contar como que é isso. Bom, gente, é isso. O Papo com Elas vai terminando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Ó, Maria Eugênia escreveu que o programa tá cada dia melhor. Muito obrigada, Muito obrigada. Gê. Um beijo para todo mundo que acompanhou, que mandou sua mensagem, que participou. E amanhã a gente tá de volta. Amanhã é dia de quarta hot. Opa! Né? Também no dia do orgasmo, não podia deixar de ser. A gente vai aproveitar para falar de relacionamento, agora de outro ponto de vista, não do ponto de vista esotérico que a gente falou, astrológico, né, que a gente falou aqui. Então, um beijo para todos vocês. Continuem na programação da Rádio Show e a gente volta amanhã. É isso aí, até amanhã e um beijão. Beijo, até.